Homem, jovem e negro. Esse é o perfil de quem mais morre no Brasil vítima de homicídio. Para se ter ideia, esses jovens morrem quase 4 vezes mais que os brancos. Os dados são do Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para apurar mais informações sobre a vulnerabilidade dessa população, foi criada na Alerj uma CPI que vai investigar a morte de jovens negros aqui no estado do Rio. Você vai saber mais sobre isso no Papo de Juventude de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Deputado, obrigado mais uma vez, aqui no Papo de Juventude. Mais um trabalho que estamos à frente, essa CPI, que eu considero importante pelo quadro apresentado a partir do diagnóstico nacional. Só para quem esclarecer, para quem está nos assistindo, o senhor é presidente dessa CPI, aqui na Alerj. Nós aprovamos o requerimento para instaurar a CPI, para apurar a morte de jovens negros e pobres, porque o recorte nacional nos dá esse diagnóstico e queremos fazer esse estudo no estado do Rio de Janeiro. Nós temos os dados do Instituto de Segurança Pública e queremos ouvir a sociedade civil organizada, a Anistia Internacional e todos aqueles que atuam nesse tema, porque é um dado alarmante se você considerar que a cada 10 pessoas que morrem, 6 são jovens, e desses 6, 4 são negros, é uma coisa assim absurda. E quando a gente olha os dados, levando em consideração a realidade do estado do Rio de Janeiro, a gente tem um impacto muito grande com as comunidades, que é a periferia da capital do Rio de Janeiro. Mas a gente não leva em consideração que as cidades, se você comparar as taxas, as cidades mais violentas e onde o jovem e negro mais é vitimizado, está em Angra dos Reis, está em Queimados, está em Itaguaí, está na Baixada Fluminense, em cidades do interior como Campos, Macaé. Então, esse é um dado importante porque essas mortes são invisíveis, não ganham o noticiário. E como não ganham o noticiário, não são objeto de cuidado. Então, a gente que tem visto o Estado num estado de calamidade financeira, um Estado que está sofrendo intervenção, as ações iniciais de intervenção são feitas na capital e nas comunidades, na periferia. Então, precisamos estratificar isso para que um trabalho técnico, científico, possa ser feito, porque em cima dos dados reais é que você pode buscar combater esse problema, essa vitimização que a juventude está sofrendo no nosso estado. Agora, deputado, o senhor ainda vai fazer esse processo de investigação na CPI, mas já tem esses dados nacionais. A que princípio, assim, a gente pode dizer que se associa essas mortes? Qual o que está por trás dessas mortes? A gente verifica que é uma juventude que está sem oportunidade. Quando você vai para o campo das oportunidades, poucos são aqueles que conseguem buscar oportunidades, porque muitas das vezes o comodismo e a sua vida ali, o dia a dia que você vive, acaba te levando para um outro cenário. Veja bem, nas comunidades onde você tem um tráfico de drogas, ali gera recursos, ali tem uma facilidade em fazer com que o dinheiro esteja circulando. E muitas das vezes o jovem pensa, por que eu vou ter que me desdobrar, estudar, me desgastar para ganhar um salário que não vai pagar 2 dias ou 3 dias que eu vou estar segurando fogos aqui para o tráfico de drogas. E acaba sendo seduzido tanto para isso, para esse trabalho que ele estaria em tese fazendo, e por outro lado o poder que gera... Teoricamente um trabalho mais fácil, teoricamente mais fácil, e o poder que gera, e o que é o fetiche que você tem com as armas, aquele poder de ser eu aqui eu domino, eu mando na minha região, eu faço, eu aconteço. Então, isso o empoderamento que isso leva para a juventude, acaba colocando essa juventude nessa linha de confronto com os órgãos de segurança pública. Agora, o senhor tocou em lugares que não são fora da capital, O senhor falou de Queimados, a gente tem gente de Queimados aqui, é o Wallace e a Jaqueline, Como que você vê essa questão lá na sua região, lá em Queimados? É realmente um número alarmante, o número de mortes? Na minha região isso é visível. Hoje, por exemplo, tivemos 2 jovens mortos praticamente na porta da minha casa. E os 2 negros
com menos de 24 anos. Menor que 24 anos, negro, e tem gente que diz que realmente esses números não batem, isso não é a realidade, mas quando morre um rapazinho branquinho, clarinho, na Zona Sul, o Rio para. Mas morreu 2 no meu bairro hoje. Morreram 2 em Queimados e ficou na estatística. Não tem protestos para isso. Não vão haver, como é que eu posso falar, manifestações. Uma mãe hoje chora que perdeu 2 filhos, os 2 eram irmãos. Uma mãe perdeu 2 filhos num só dia e vai ficar por isso mesmo. Como outras mães perderam ontem de ontem, provavelmente vão perder amanhã, porque a realidade hoje da nossa cidade é essa. Não só Queimados, Nova Iguaçu, Japeri. Japeri, há uns 3, 4 anos atrás, estava sofrendo com a violência absurda. Uhum. E essa violência de Japeri hoje está em Queimados. E tende a estar sempre mudando, onde tiver uma segurança mais vulnerável, ela está acompanhando, porque o que o deputado falou aqui é realidade. A minha cidade, por exemplo, você não tem uma opção de lazer, você não tem uma opção de cultura. A gente não tem um clube ativo onde tenha eventos para a juventude, onde o Estado tem entrado com esporte, lazer, e isso aí reflete na questão da segurança, na vulnerabilidade, no tempo ocioso que o jovem tem, e acaba realmente migrando para a violência, para o crime. Deputada, ele tocou num ponto importante, que é a questão das ações sociais, né? A gente está passando aqui no Rio de Janeiro por um período de intervenção federal na segurança pública, e um dos pedidos, né, é que um dos legados, talvez, que essa intervenção deixe, são essas ações sociais em pontos estratégicos do Rio de Janeiro. É muito importante essa questão de amparar socialmente, né, a população dessas regiões. Olha, é muito mais do que uma ação social. Tem que ter uma política social, uma política de desenvolvimento para essa juventude. Eu passei pelo governo federal, fiz um programa nacional chamado PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, com recursos do governo federal. Esse programa está em vigor. Então tem orçamento federal para isso. Lá tem um projeto chamado Protejo. O que esse projeto faz? Ele traz o jovem para que o jovem possa se dedicar a estudar e concede uma bolsa para ele. E quem é esse jovem? É o jovem que é identificado como vulnerável. Então, aliado a esse projeto, teve os Mulheres da Paz. Então, as Mulheres da Paz a finalidade é trabalhar no território, identificando esse jovem vulnerável e colocando esse jovem vulnerável no protejo para que ele possa sair daquele percurso natural do crime. Aqui no Estado, quando fui secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, nós deixamos em andamento um programa chamado Caminho Melhor Jovem. O que esse programa faz? Esse programa é para ser aplicado em 40 mil jovens no Estado do Rio de Janeiro. É um programa financiado pelo BIRD e ele visa gerar oportunidade para a juventude. O jovem identificar o que ele quer fazer. Uhum. Então, se ele quer fazer faculdade, ele vai ser colocado para ele todos os instrumentos para ele chegar à faculdade. Ah, mas ele não concluiu o ensino fundamental. Então o programa vai cuidar para que ele conclua o ensino fundamental, que possa fazer o Enem e que possa ingressar na faculdade. Então esse é o objetivo do programa. E dá todo esse amparo para esse jovem, né? E nós vimos um Estado que faliu economicamente. A partir da falência econômica, você teve a falência da segurança e a política social foi toda embora. Se nós olharmos a execução do orçamento do Estado, no que diz respeito à política social, nós não temos nada implantado. Os restaurantes populares que atendiam 1 milhão de pessoas na sua alimentação básica estão todos fechados. Se nós olharmos o que fez com que a violência recrudescesse, é a desestruturação da política social, porque o mínimo existia, esse mínimo que existia foi embora. E a desestruturação do sistema de segurança. Você vê a polícia desvalorizada, os policiais com salário atrasado, sem receber 13º, com viaturas sucateadas, sem recompor o seu efetivo. Então, é um caldo de coisas que, quando você junta, você não tem efetividade para reduzir essa violência. Eu vou começar agora com a Milena, porque a Milena ela é moradora do Borel, né, Milena? Um lugar onde tem uma UPP.
né? Ao longo desses anos, e baseado nesse tema, né, que a gente está conversando de morte de jovens negros, o que você observou na sua comunidade? Então, como a gente estava conversando anteriormente, né, a gente teve uma presença muito forte da UPP assim que chegou no Borel, no início, e com o passar dos anos, essa presença foi diminuindo, até que a gente não via mais o policial da UPP. A gente começou a ter a presença dos PMs do 6º Batalhão, e o Borel é uma favela assim, muito resistente, sabe? Então, aconteceram muitos embates, a gente teve diversos casos lá, e nós tivemos 2 casos recentes no Borel. O primeiro foi o caso do Jonatas, que foi um jovem que foi baleado, né? Ele foi assassinado com um tiro na cabeça porque estava segurando um saquinho de pipoca. E esse saquinho foi confundido com um saquinho de drogas, né? Então, assim, qual o critério, sabe? Porque ele era preto? Também. Mas isso é um critério para matar alguém, mesmo se ele estivesse com um saquinho de droga? E o segundo, né, caso que a gente teve agora, acho que tem 2 semanas, foi do Leonardo, que foi um jovem que fazia parte do tráfico de drogas, né? Ele foi assassinado, teve uma negociação com ele, os policiais chegaram a fazer uma negociação com ele para que ele entregasse as drogas e foi dito para ele que ele seria levado preso. E aí, quando ele desceu com as coisas, ele foi alvejado, né? Então, assim, é lamentável, a gente está completamente vulnerável. E foi interessante o deputado falar do Caminho Melhor Jovem, porque eu fui articuladora do programa, né? E, assim, você vê todo um trabalho que estava sendo construído com esses jovens sendo desmontado, né? Então, é todo um caminho que você perseguiu com muita dificuldade e voltou atrás tudo de novo. Então, você vê muitos jovens à margem novamente, entendeu? Completamente alheios. Deputada, a Milena deu 2 exemplos aí muito importantes, porque quando a gente fala essa taxa, né, esse índice alto do número de jovens negros mortos, a gente fala de taxa de homicídio, que quando a gente fala de taxa de homicídio, a gente fala de mortes causadas por violência, né? Então, não necessariamente o jovem negro que morreu, ele está envolvido com o tráfico, né? Enfim, ela tocou aí no ponto importante, que foi a questão de um jovem que estava, né, na comunidade e foi confundido, ou seja, morreu de forma inocente também. Então, as mortes desses jovens são em vários tipos de situações, né? Você tem o jovem que morre, né, como aconteceu, confundido. Os 2 casos são casos de homicídio, aí não tem o que se falar em outra coisa. Foram 2 execuções pelo histórico que a Milena conta. Mas quando você tem os dados da morte da juventude, é toda morte que é violenta. Toda morte violenta, ela é registrada de forma separada, e o próprio registro de óbito também é feito de forma separada. Então, os dados do Ministério da Saúde utilizados são os dados do óbito. E aí, quando é uma morte violenta, tem que ir para o IML fazer autópsia para que seja expedido, né, o atestado de óbito. Então, são essas mortes aí que nós queremos fazer a apuração. São as mortes violentas, são as mortes que não acontecem de forma natural. Porque as mortes naturais estão fora desse processo, estão fora dessa estatística, não entram. Então, o que nós queremos é fazer esse estudo e buscar, de fato, apontar caminhos, né, para que essa epidemia que nós estamos vivendo possa cessar. Nós temos que ter pactos pela paz, pactos pela vida. E por isso eu saí da área de segurança, e por isso sou presidente da Comissão de Cultura. Porque entendo que a cultura é um bom instrumento, é um caminho para que você possa gerar alternativas. Você tem educação formal, a educação em que você progride, mas a cultura também é um campo assim vasto de possibilidade de você utilizar a criatividade, o vigor da juventude, para que ela possa se dedicar a fazer coisas que sejam interessantes para a sociedade, para ela, e que coloque ela fora desse processo de violência. Quando a gente
pensa o que foi investido, né, na política das UPPs, a gente viu que foi um investimento apenas em colocar policiais nas comunidades. Muitas dessas comunidades receberam investimentos. Por exemplo, você olha o Complexo do Alemão. Ali o que teve de investimento foi uma coisa vultosa. Você teve investimento no teleférico, você teve abertura de vias, você teve escola, você teve UPA, você teve projeto cultural. E por que deu errado? O que parou? É isso que nós queremos saber. Por isso, a CPI que está apurando as UPPs, e eu faço parte dessa CPI. Um trabalho importantíssimo Então, aqui dentro da casa, que a gente vai continuar falando. A gente vai ter que fazer uma paradinha bem rapidinho. Você que está aí acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já.